Olá, eu sou André Sobreiro e esse é o 9º encontro para estudo da obra O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, obra fundamental da doutrina espírita. Como de costume, vamos realizar nossa dinâmica de interiorização, diminuir um pouquinho a nossa percepção do mundo exterior, respirar profundamente, sentir a paz nos envolver. Talvez você sinta a aproximação dos seus amigos espirituais, do seu anjo guardião tentando te ajudar a entender. Caso você sinta alguma forma de desconforto, possivelmente advinda do plano espiritual, de um irmão necessitado de ajuda, controle-se, controle o seu pensamento, foque o seu pensamento no conteúdo do estudo de hoje. E vamos agradecer mais essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar a doutrina espírita, de estudar a justiça divina segundo a doutrina espírita, que é o objetivo da obra em destaque. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade. Que nós rogamos, Senhor, seja proveitosa para nós, produtiva, no sentido de que saiamos desse encontro, Senhor, mais instruídos do que quando chegamos. Mas que seja também agradável, que seja também prazeroso, que seja um encontro que deixe saudade, Senhor, e a gente fique na expectativa para o próximo, que é o que está acontecendo conosco, que tomamos a iniciativa de produzir o material. E é assim, Senhor, nessa expectativa de gratidão, de prazer e de alegria por estarmos aprendendo e transmitindo o conhecimento que liberta, que nós pedimos permissão para iniciar mais um encontro para estudo dessa obra. Que assim seja. Graças a Deus. 9º encontro, então, como nós dissemos, para estudo dessa obra fundamental da doutrina espírita, chamada O Céu e o Inferno, que tem como subtítulo, você sabe, eu também, a justiça divina segundo o Espiritismo. É hora de tentar entender de que forma a justiça divina, a justiça de Deus, funciona, vamos dizer assim, na nossa vida. Gratidão a todos aqueles que têm acompanhado esse estudo no YouTube, no Spotify. Nós precisamos fazer uma pequena mudança, né? Agora nós não estamos mais postando no mesmo servidor de áudios, nós mudamos de servidor. Então vocês vão perceber que a partir do estudo número 8 houve uma alteração, é como se fosse uma nova playlist. Então eu peço aos amigos que sigam essa playlist também, para você ser avisado no Spotify quando o áudio for postado. O YouTube é a mesma coisa, tá? É uma playlist só, não vamos ter problemas. Tá? Obrigado a todos aqueles que têm acompanhado, obrigado pelo retorno. Muito positivo, aliás, até agora 100% positivo, nós não tivemos nenhuma reclamação, nenhum comentário contrário, o que pode ser útil. Então, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, viu alguma coisa que você não concorda, deixa nos comentários ou me manda um e-mail, andreespirita@gmail.com, para que a gente possa rever conceitos e, quem sabe, alterar a nossa conceituação, porque nós não somos donos da verdade, nós somos estudantes de doutrina espírita que estão buscando a verdade, como todos nós que somos espíritas. E essa é a principal característica do espírita, né? A busca da verdade, não é a defesa de ideias, médiums, espíritos, palestrantes, escritores. A principal característica do espírita precisa ser a busca constante pela verdade. Agradecemos também os amigos da Rádio Deus Conosco, que já 3 episódios, se eu não me engano, fechou uma parceria conosco e vai estar transmitindo o nosso estudo. Nos primeiros 6 estudos, se eu não me engano, você não vai ouvir o nosso agradecimento, né? Porque a nossa parceria foi fechada pouquinho antes de gravar o 7º estudo, se eu não estiver enganado nos números. Então, a partir do 7º estudo, a gente vai estar citando e agradecendo os amigos ouvintes, dirigentes e trabalhadores da Rádio Deus Conosco, que muito gentilmente estão transmitindo esse estudo.
Vamos retornar então, como sempre, estudando o último slide do encontro anterior para a gente ir lembrando ideias, lembrando conceitos e retornar num ritmo normal. Vamos por esse caminho então, dividindo a tela, com Allan Kardec nos dizendo assim: se o respeito humano retém alguns, ou seja, se os valores morais, o respeito trabalhado ou que deveria ser tão trabalhado no contexto familiar, né, você pode discordar, mas é obrigado a respeitar, retém alguns, ou seja, bota freio na impulsividade de alguns. Que freio podem ter aqueles que nada temem? Que freio podem ter aqueles que não respeitam nada, não respeitam ninguém, não respeitam as instituições, não respeitam a família, não respeitam os valores morais, as crenças, as tradições familiares, que embora possam muitas vezes soar de forma absurda para nós, tem que ser respeitada, porque o ser humano desconstrói as crenças erradas no seu ritmo. Nós precisamos entender isso. Que freio podem ter esses que não respeitam nada nem ninguém? Daí, dizem a si mesmos que a lei humana não atinge senão os inábeis, ou seja, aquele que é burro, aquele que é fraco, na cabeça dos nihilistas, né, no pensamento dos nihilistas e dos materialistas. Esses fracos, esses inábeis, são aqueles que se deixam pegar, que se deixam capturar, que se deixam ser punidos pela lei humana. Que aqui, evidentemente, Kardec está fazendo uma alusão muito clara à lei humana, esquecendo, talvez por ignorar, talvez por não querer acreditar, que as leis de Deus não podem ser burladas, né? Então, na cabeça, ou no pensamento, melhor dizendo, né, dos nihilistas, dos materialistas, a lei humana, que é a única que existe, para eles, só atinge os inábeis, aqueles que não têm capacidade de burlar, de fazer uma coisa bem feita para enganar melhor. É por isso que aplicam seu gênio, seu pensamento, sua inteligência aos meios de se esquivar dela. E nós temos isso até hoje, né, gente? A gente vai perceber o quanto a obra de Kardec é atual quando a gente percebe que ainda hoje nós temos pessoas de extrema inteligência, ninguém está negando a capacidade intelectual dessas pessoas, mas que vão usar essa capacidade intelectual para fazer a dinâmica da burla, ou seja, eles vão estudar, eles vão dedicar tempo, esforço de pensamento para encontrar maneiras de burlar a lei. Então veja que os valores morais distorcidos, né, os espíritos imperfeitos, ao invés de usar a sua inteligência no seu movimento de transformação moral, ainda usamos a nossa inteligência para tirar vantagem. E aí a gente vai entender Kardec se referindo aos espíritos imperfeitos, né, os espíritos de terceira ordem, no item 101 do Livro dos Espíritos, dizendo que nós temos, que o espírito imperfeito tem propensão ao mal. Olha que interessante, nós ainda usamos nossa capacidade de pensamento, que muitas vezes é bem considerável, para burlar a lei, para buscar formas de não ser honesto, né? de prejudicar as pessoas, ao invés de usar essa capacidade de raciocínio no nosso movimento de transformação moral. Retornando aqui para a divisão de tela, nós ainda estamos no último slide do estudo anterior. Se há uma doutrina nociva e antissocial, seguramente é a do niilismo. Aqui tem um termo que eu vou desconsiderar, porque ela rompe os verdadeiros laços de solidariedade e de fraternidade, fundamento das relações sociais. Então veja que essa tendência a não acreditar em nada, a não ter valores, a viver a vida no automático, buscando apenas a satisfação das necessidades fisiológicas, das necessidades físicas, a necessidade de comer, de beber, de dormir, de fazer sexo, etc, etc, acaba trazendo como consequência, segundo Kardec, romper, né, os verdadeiros laços da fraternidade, da solidariedade, fundamentos das relações sociais. O respeito, muito necessário e que realmente tem sido desconsiderado. Então vamos entrar no trecho de hoje do nosso estudo, com Allan Kardec nos dizendo assim. Nós estamos entrando no item 3. Suponhamos que por uma circunstância qualquer, um povo inteiro, um país, os moradores de determinada região,
de uma ilha. Adquire a certeza de que dentro de 8 dias, dentro de um mês, dentro de um ano, enfim, num espaço de tempo, será aniquilado, que nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará mais nenhum traço dele, do povo, não é das individualidades, embora também seja, mas a referência é ao coletivo, depois da morte. Então perceba que Kardec trabalha aqui conosco uma situação hipotética. Vamos imaginar que dentro de um tempo, ele trabalhou aqui com variáveis de tempo, mas isso não afeta a situação criada por ele, né, a situação hipotética, um povo descobre que depois desse tempo vai desaparecer completamente. Todos os traços, todos os indivíduos, traços culturais desaparecerão. O que ele fará durante esse tempo? E às vezes nós já nos pegamos fazendo essa pergunta para nós mesmos, né? Se eu descobrisse que eu vou morrer daqui uma semana, como seria essa semana? Vale a pena agora a gente aplicar isso que Kardec está discutindo à nossa moralidade. Se você descobrisse que daqui uma semana você vai morrer, mesmo sendo espiritualista, espírita, construindo a sua certeza da imortalidade da alma, construindo a sua certeza quanto à continuidade da vida, a conservação da individualidade, você vai sobreviver à morte do corpo, nós temos certeza disso. Mesmo assim, se você descobrir que você vai morrer daqui a um tempo, qual seria o seu comportamento? Você manteria o seu equilíbrio, o seu dia a dia, ciente de que a alma é imortal e a colheita virá, então melhor a gente fazer as coisas bem feitas? Ou nós teríamos o comportamento desesperado dos materialistas que sabem que vão morrer daqui a uma semana, nessa hipótese que nós estamos trabalhando, como complemento e reflexão moral relativa à situação que Kardec criou? Se nós, mesmo sendo espiritualistas e espíritas, ainda teríamos, ao descobrir que vamos morrer daqui a um tempo, por exemplo, uma semana, teríamos o comportamento desesperado e desregrado dos materialistas, porque eles têm que aproveitar essa semana ao máximo, ou já teríamos o comportamento regrado e equilibrado do espiritualista e principalmente do espírita, que sabe que uma semana ela pode ser muito útil no meu aprendizado, nas minhas reflexões, já que eu estou sabendo, nessa hipótese, né, que eu estou me aproximando da desencarnação, ou pode ser extremamente nociva se eu entrar em desespero. Agora a gente volta aqui, já que nós trabalhamos as nossas noções de moralidade, a gente volta para a situação de Kardec, que vai falar mais ou menos a mesma coisa, né? O que esse povo fará durante esse tempo? Kardec trabalhou com algumas hipóteses, 8 dias, um mês, um ano, enfim. Nesse tempo que essa pessoa, que esse povo, na verdade, ainda tem, o que ele vai fazer? Trabalhará para o seu aperfeiçoamento? Para a sua instrução? Fará esforço para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida de seu semelhante? Submeter-se-á às leis uma autoridade, seja qual for, mesmo a mais legítima, que é a autoridade paterna? Aqui paterna não está no sentido apenas de pai, é pai e mãe, tá? Autoridade familiar. Haverá para ele um dever qualquer? Se você vai morrer daqui uma semana, será que você vai trabalhar normalmente essa semana? Gente, são reflexões que a gente precisa fazer, viu? Tirando aí do contexto que Kardec fala de um povo e trazendo isso para nós mesmos. Que balbúrdia se tornaria esse planeta se a maioria dos habitantes dele descobrisse que daqui uma semana o mundo vai acabar? E talvez nós possamos pensar que os religiosos, entre aspas, aqueles que confiam em Deus, sejam os mais exaltados. Sejam aqueles que mais vão fazer algazarra nesse tempo que falta até o mundo acabar, nessa hipótese que nós trabalhamos aqui, evidentemente uma situação hipotética. E Kardec prossegue. Seguramente não. Por quê? Porque o espírito imperfeito, ao saber que a sua vida física vai acabar, tem tendência a querer aproveitar esse tempo
e aproveitar de uma forma onde se perde todo o respeito aos direitos, aos bens, à vida do próximo, enfim, a balbúrdia. Nós vamos acabar caindo para esse lado, porque entraríamos num desespero. Então veja que a perspectiva de um fim faz com que a gente acelere a vida. Deixa eu aproveitar o que eu não aproveitei. Veja, nós ainda temos traços de materialismo no nosso comportamento, naquilo que eu vou chamar. E o importante aqui é a gente entender a ideia, né, não ficarmos apegados aos termos, do que nós podemos chamar simbolicamente de personalidade. E Kardec prossegue. Pois bem, o que não ocorre em massa, a doutrina do vazio, niilismo ou materialismo, realiza todo dia de forma isolada. As consequências do niilismo, da falta de respeito, as consequências do materialismo, já que o materialismo não sabe quando vai morrer. O materialista, aliás, não sabe quando vai morrer, mas sabe que vai morrer. Se ele é materialista, ele acredita no morreu, acabou. Olha só, como que o texto de Kardec é profundo. Como que ele nos leva a reflexões profundas. E a gente acaba descobrindo traços de materialismo na nossa personalidade. Nós que, espiritualistas e espíritas, que é para nós, a doutrina espírita, o refinamento, a filtragem de todo o conhecimento espiritualista. E mesmo assim nós ainda trazemos traços de materialismo no nosso comportamento. Então o que o niilismo, o que a doutrina do nada, do vazio, faz individualmente para aqueles que nela acreditam, é mais ou menos a consequência dessa hipótese, dessa situação hipotética que Kardec trouxe para a gente nos slides anteriores, né? Ou seja, um povo que sabe que vai morrer, de todos os indivíduos dessa coletividade, quantos se manteriam equilibrados e continuariam vivendo esse tempo que resta da mesma forma que sempre viveram. Kardec acredita, e nós concordamos com ele, que a grande maioria se exaltaria e tentaria fazer em pouco tempo aquilo que deixou de fazer em muito tempo e perderia o respeito pelos valores, pelas instituições, pelas famílias, enfim. Já que a gente vai morrer mesmo, vamos atropelar tudo, ou como diz aquela brincadeira, né? De Pacífico só o oceano, vamos quebrar tudo. É uma brincadeira que a gente encontra na internet. E Kardec prossegue. Se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam... Então veja, nem sempre as consequências do niilismo são tão desastrosas. Kardec vai trabalhar agora o porquê. É porque, primeiramente, na maioria dos incrédulos, daqueles que creem no nada, há mais bravata, conversa, papo furado, do que propriamente, ou do que verdadeira incredulidade. Por quê? Porque instintivamente, meus amigos, nós acreditamos numa força suprema. Instintivamente nós acreditamos na imortalidade da alma. Então o niilista e o materialista se esforçam para acreditar numa coisa que eles sabem que não é verdadeira. Mais dúvida do que convicção. Olha lá. Por não entenderem a continuidade da vida, a consequência do não entendimento é a dúvida. Essa dúvida vai gerar uma série de atitudes no sentido de buscar uma crença que de alguma forma possa suprir uma necessidade intelectual. E Kardec prossegue. E eles têm mais medo do nada do que querem demonstrar. Porque o medo do nada destrói as nossas afeições. A tendência de crença do materialista e do niilista é a destruição absoluta. Realmente, se ao morrer não sobra nada, significa que a pessoa que eu amo ao morrer simplesmente desapareceu. Ela não existe mais. E isso nos assusta. Agora, para nós espíritas, morre apenas o corpo. E a conservação da individualidade ajuda a gente a entender o quê? Ajuda a gente a entender que a pessoa que nós amamos e que nos deixou fisicamente perdeu apenas o corpo. Ela continua exatamente a mesma.
e que mais cedo ou mais tarde vai haver um contato, seja através da mediunidade, seja através da emancipação da alma, porque nós visitamos o plano espiritual todas as noites. Isso é consolador. Isso é extremo consolo para nós, saber que os nossos entes queridos, aqueles que nos deixaram fisicamente, são exatamente os mesmos. E que continuam nos amando. E se não gostavam da gente, infelizmente, continuam não gostando. Então isso é consolador. Esse é o entendimento da doutrina espírita. A imortalidade, a conservação da individualidade são fatores de consolação para nós, que nós precisamos entender. O título de espírito independente, mais ou menos o que hoje nós chamaríamos de livres pensadores, lisonjeia-lhes o amor próprio. Olha só. Em segundo lugar, os incrédulos absolutos são ínfima minoria. Kardec vai dizer, em alguns pontos, que os sistemas de negação, lembrando, Livro dos Médiuns, que os sistemas de negação, principalmente os sistemas materialistas, não têm um grande número de seguidores. Por quê? Por que o materialismo e o niilismo acabaram não se tornando um sistema robusto? Porque não tem argumento. Eles apenas se pautam na negação. Ou seja, eu não acredito, portanto não existe. E isso é perigoso. Porque quando eu digo eu não acredito, portanto não existe, eu estou colocando a minha opinião como verdade. Isso é perigoso. Isso é vaidade. Sofrem a contragosto, diz Allan Kardec, o ascendente da opinião contrária. Ou seja, aqueles que acreditam na existência do espírito, na importância do respeito às crenças diferentes. São fatores que cresciam no tempo de Kardec e crescem até hoje. Hoje um movimento, talvez inconsciente, não sei, de busca de Deus, de espiritualidade e de tentativa de encontrar respostas para os problemas pessoais. Essa dinâmica cresce. As igrejas estão, graças a Deus, independente da denominação religiosa, as igrejas estão cada vez mais cheias. E é óbvio que aqueles que não acreditam em nada, o materialista, o nihilista, eles não gostam dessas tendências e vão dizer o quê? Que religião é para os fracos. Vamos ler de novo. Sofrem a contragosto, ou seja, sofrem por não gostar de ver o ascendente da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Mas se a incredulidade absoluta chega um dia ao estado de maioria, a sociedade estará em dissolução. Então, graças a Deus, é uma minoria. Por quê? Porque a grande maioria, para abraçar uma religião, um sistema, uma teoria, precisa entender aquilo que é pregado naquela situação. Mas se o materialismo e o niilismo crescem, se essa crença no nada, no desrespeito, crescesse, ganhasse um número grande de seguidores, nós teríamos mais problemas do que nós temos hoje. E para encerrar, Kardec diz assim, é ao que tende a propagação da doutrina do niilismo, que nós já vimos nos slides o que é o niilismo, a definição, e na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos ver esse adendo que aparece com o número 2 no slide. Aqui nós encerramos o 9º encontro para estudo da obra de Allan Kardec, agradecendo aos amigos pela oportunidade bendita, agradecendo aos amigos pela presença, pelo carinho, todos aqueles que têm acompanhado esse estudo, o retorno muito agradável, muito gostoso, vamos dizer assim. Mas a gente deixa claro que esse estudo tem que ser ponto de partida. Assim como tudo que nós temos produzido, o objetivo é estimular a reflexão. Ou seja, se você estudar esses textos e interpretar de uma forma diferente, ótimo, pelo menos você estudou. Nós não estamos dizendo que a nossa interpretação é a correta ou é a melhor do que a de ninguém. Se você puder, compartilha,
esse vídeo, curte, se inscreve no canal, deixa um comentário, porque tudo isso ajuda a gente a crescer como canal e o importante não é o André Sobreiro, e sim a divulgação das ideias espíritas, porque nós gostamos de doutrina espírita do jeito que Allan Kardec nos ensinou. E é importante a gente entender as bases para que a gente possa diferenciar o joio do trigo e começar aí deixando de lado, sem desrespeitar, mas deixando de lado as inserções, né, os enxertos doutrinários que a doutrina tem recebido. Obrigado por tudo, Deus abençoe, até a próxima.